Capítulo 25. A chegada do sábado arrebatou o Sr. Collins da companhia de sua adorável Charlotte, depois de uma semana cheia de promessas de amor e planos de felicidade. A dor da separação seria nele, contudo, aliviada pelos preparativos para a recepção da noiva, pois não era sem fundamento que alimentava a esperança de, no próximo regresso, ver finalmente fixado o dia em que se tornaria o mais feliz dos mortais. As formosas primas renovou seus votos de um futuro feliz e próspero e ao pai delas prometeu uma outra carta de agradecimento, e se despediu dos seus parentes de Longbourn com tanta solenidade como anteriormente. Na segunda-feira seguinte, a Sra. Bennet teve o prazer de receber o irmão e a cunhada, que vieram como de costume passar o Natal em Longbourn. O Sr. Gardiner era um homem fino e sensato, muito superior à irmã, tanto em natureza como em educação. As senhoras de Netherfield dificilmente acreditariam que um homem que vivia no comércio e morava próximo aos seus armazéns pudesse ser tão bem educado e agradável. A Sra. Gardiner, que era muitos anos mais moça do que a Sra. Bennet ou a Sra. Phillips, era uma mulher elegante, agradável, inteligente e muito querida pelas sobrinhas de Longbourn. Entre ela e as duas mais velhas, sobretudo, existia uma forte amizade. As meninas tinham morado muitas vezes na casa dela na cidade. A primeira coisa que a Sra. Gardiner fez ao chegar consistiu na distribuição dos presentes que trazia e na descrição das modas mais recentes. Feito isso, seu papel se tornou menos ativo. Chegou a sua vez de ouvir. A Sra. Bennet tinha muitas queixas a relatar. Sofrera grandes decepções desde a última vez em que vira a cunhada. Duas das suas filhas tinham estado a ponto de se casar, e afinal tudo tinha dado em nada. Eu não culpo Jane, continuou ela, pois ela teria aceitado o Sr. Bingley. Mas Lizzie, é muito duro pensar que poderia ser agora a esposa do Sr. Collins, se não fosse tão insensata. Ele fez uma proposta aqui mesmo nesta sala, e ela o recusou. A consequência disso é que Lady Lucas casará uma das filhas antes de mim, e a propriedade de Longbourn está mais do que nunca destinada a passar para mãos estranhas. Os Lucas são gente muito esperta, minha irmã. Só pensam nas vantagens que podem obter. Sinto muito dizer isso deles, mas é verdade. Causa-me grande nervosismo ser assim contrariada na minha própria família e ter vizinhos que pensem mais em si mesmos do que nos outros. No entanto, sua visita neste momento é o maior consolo que eu poderia receber, e fico feliz de saber o que você acaba de nos contar a respeito dessas mangas compridas. A Sra. Gardiner, a quem a maior parte dessas notícias já fora transmitida por Jane e por Elizabeth, na correspondência que mantinham com ela, deu à cunhada uma resposta evasiva, e com pena das suas sobrinhas, mudou o tema da conversa. Mais tarde, sozinha com Elizabeth, tornou a abordar o assunto. É provável que tenha sido um partido desejável para Jane. Lamento que o projeto tenha fracassado, mas essas coisas acontecem tanto. Um rapaz como o Sr. Bingley, a julgar pela descrição que me fizeram, se apaixona facilmente por uma moça bonita durante algumas semanas, e quando um acaso os separa, esquece-a com facilidade. Inconstâncias dessa espécie são muito frequentes. De certo modo, isso é um excelente consolo, disse Elizabeth, mas não serve para nós. Não sofremos por acaso. Não acontece com tanta frequência assim que um rapaz independente se deixe persuadir pelos amigos a esquecer uma moça que ele amava apaixonadamente poucos dias antes. Mas essa expressão amar apaixonadamente é tão gasta, tão duvidosa e tão indefinida. Ela não me diz nada. Muitas vezes é aplicada a sentimentos que surgem depois de meia hora apenas de contato, como igualmente a afeição real e forte. Diga-me, qual era o grau de violência do amor do Sr. Bingley? Nunca havia uma inclinação mais promissora. Ele estava se tornando esquecido das outras pessoas e inteiramente absorto por Jane.
Cada vez que se encontravam, isso se tornava mais claro. No baile que ele próprio ofereceu, ofendeu 2 ou 3 moças, esquecendo-se de tirá-las para dançar. E eu mesma falei com ele 2 vezes sem ter resposta. Podem existir melhores sintomas? Não é a desatenção geral a própria essência do amor? Oh, sim, dessa espécie de amor que suponho tenha sido dele. Pobre Jenny, tenho pena dela, porque com o seu feitio talvez não o esqueça de imediato. Seria melhor que isso tivesse lhe acontecido, Lizzie, pois graças ao seu bom humor, você teria esquecido mais depressa. Mas acha que podemos convencê-la a voltar conosco? As mudanças de lugar podem ser úteis, e talvez sua ausência de casa por algum tempo faça um grande bem a Jenny. Elizabeth ficou muito contente com a proposta e plenamente convencida da pronta aquiescência da irmã. Espero, acrescentou a Sra. Gardiner, que nenhuma consideração por esse rapaz a influencie. Moramos em pontos tão afastados da cidade e todas as nossas relações são tão diferentes, e como você sabe, saímos tão raramente que é muito pouco provável que se encontrem, a não ser que ele de fato venha visitá-la. É inteiramente impossível, pois ele está sob a vigilância do amigo, e o Sr. Darcy não toleraria que ele fosse visitá-la num quarteirão de Londres tão pouco elegante. Minha cara tia, como a senhora pode supor tal coisa? O Sr. Darcy talvez tenha ouvido falar de onde a senhora mora, mas se alguma vez entrasse lá, creio que levaria bem um mês se purificando. Tanto melhor. Espero que eles não se encontrem. Mas Jenny não se corresponde com a irmã do Sr. Bingley. Essa pessoa não poderá deixar de visitá-la. Ela cortará relações por completo. Mas apesar da certeza que Elizabeth fingia acreditar no que diziam, bem como na possibilidade de Bingley ser impedido de visitar Jenny, esse assunto a preocupava de tal maneira que, depois de refletir, convenceu-se de que não considerava o caso inteiramente perdido. Parecia-lhe possível, e algumas vezes até mesmo provável, que a afeição do Sr. Bingley recrudescesse e que a influência dos seus amigos pudesse ser contrabalançada com êxito pelas influências mais naturais dos atrativos de Jenny. Os Gardiners ficaram 1 semana em Longbourn, e não se passou um dia sem compromissos sociais, sem visitarem ou receberem visitas dos Phillips, dos Lucas e dos oficiais. A Sra. Bennet tinha planejado tão cuidadosamente esses divertimentos para seus parentes que nem uma só vez eles se sentaram juntos para um jantar em família. Quando havia convidados em casa, entre eles se encontravam sempre alguns oficiais, e um deles era sempre o Sr. Wickham. E nessas ocasiões a Sra. Gardiner, em cujo espírito os calorosos elogios de Elizabeth tinham despertado suspeitas, observava os dois com grande atenção, sem supor, pelo que estava vendo, que eles estivessem seriamente apaixonados. A preferência que manifestavam um pelo outro era suficiente para inquietá-la. Resolveu falar a Elizabeth sobre o assunto antes de partir dali e fazer ver a imprudência que ela cometia, encorajando aquela inclinação. Wickham possuía um meio de interessar a Sra. Gardiner, independente dos seus múltiplos encantos. Há uns 10 ou 12 anos antes do seu casamento, a Sra. Gardiner residira muitos anos na mesma região de Derbyshire, em que nasceu o Sr. Wickham. Tinham, portanto, muitos conhecidos em comum, e embora o Sr. Wickham só tivesse ido lá poucas vezes depois da morte do pai do Sr. Darcy, há 5 anos, ele podia dar notícias mais recentes dos antigos amigos da Sra. Gardiner, do que ela poderia obter de outro modo. A Sra. Gardiner tinha estado em Pemberley e conhecia de nome o falecido Sr. Darcy. Aí estava, portanto, um assunto inesgotável. Comparando suas lembranças de Pemberley com as descrições minuciosas que Wickham lhe fazia, e prestando ao caráter do seu antigo possuidor seu tributo de admiração, a Sra. Gardiner se deliciava a si mesma e a seu interlocutor. Ao ser informada do tratamento que o atual Sr. Darcy lhe dispensara, ela procurou se lembrar da reputação que ele tinha quando criança.
e acreditou afinal recordar-se e ter ouvido dizer que ele tinha sido um menino muito orgulhoso e de mau caráter. Capítulo 26. Na primeira oportunidade favorável que houve para falar a sós com Elizabeth, a senhora Gardiner alertou a sobrinha em tom de grande afabilidade. Após ter-lhe dito sinceramente o que pensava, prosseguiu. Você é uma garota bastante sensata, Lizzie, para não se apaixonar só porque a previnem contra tal, e é essa a razão pela qual não receio falar tão abertamente sobre o assunto. Deve ter cautela. Não se envolvas. Não dê a ele ocasião de se envolver num afeto que a falta de meios de fortuna tornaria deveras imprudente. Trata-se de um jovem muito atraente e agradável, e se ele tivesse a fortuna que lhe estava destinada, você não poderia escolher melhor. Porém, no pé em que as coisas estão, não se deixe arrastar pela fantasia. Tenha a cabecinha no lugar, e todos esperamos que faça bom uso dela. Estou certa de que o seu pai conta com a sua firmeza e a sua prudência. Evite a todo custo desiludi-lo. Minha querida tia, trata-se na verdade de um assunto sério. Sim, espero convencê-la a se portar à altura dele. Bom, nesse caso não terá de se afligir. Olharei por mim e pelo Sr. Wickham também. Ele não se apaixonará por mim se eu puder evitar. Elizabeth, agora não está falando sério. Perdoe-me, vou tentar de novo. No momento não estou apaixonado pelo Sr. Wickham. Não, é certo que não estou. Contudo, ele é, sem dúvida alguma, o homem mais simpático que já encontrei. E caso ele se prenda verdadeiramente a mim, creio que será preferível que ele não o faça. Oh, aquele detestável do Sr. Darcy! A opinião de meu pai tem para mim inestimável valor, e me sentiria desgraçada no momento em que a perdesse. Meu pai, porém, simpatiza com o Sr. Wickham. Em resumo, minha querida tia, me custaria bastante tornar-me motivo de infelicidade para algum de vocês. Mas se diariamente assistimos aos enlaces dos jovens, cuja falta de fortuna raramente os impede de unir os seus destinos, como poderei eu, uma vez tentada, prometer ser mais sensata que eles? Ou como poderei alguma vez saber qual a sensatez em resistir? A única coisa que posso lhe prometer é não ter pressa. Não terei pressa em considerar-me o principal objeto aos seus olhos. Quando na sua companhia, nada desejarei. Enfim, farei o melhor que puder. Talvez também não fosse má ideia dissuadi-lo de vir aqui tantas vezes. Pelo menos você não deveria lembrar sua mãe de convidá-lo. Como fiz no outro dia, disse Elizabeth com um sorriso malicioso. Tem razão. Será mais sensato evitá-lo. Mas não julgue que ele tem passado aqui os dias. É por sua causa que ele tem sido convidado com tanta frequência no decorrer desta semana. Sabe como é a minha mãe, e o que ela pensa da necessidade de um entretenimento constante para os amigos. Mas, sinceramente, pela minha honra, tentarei proceder da maneira que achar mais conveniente, e agora espero tê-la tranquilizado. A tia assegurou-se da sua inteira satisfação, e as duas se separaram. Após Elizabeth ter agradecido a amabilidade da sua atitude, exemplo maravilhoso de um inofensivo conselho abordando matéria tão delicada. O Sr. Collins regressou pouco depois de os Gardiners e Jane terem partido, mas como vinha para se instalar na casa dos Lucas, sua chegada não trouxe grande inconveniente para a Sra. Bennet. O casamento dele aproximava-se agora a passos largos, mas ela já estava, por fim, suficientemente resignada, a ponto de o considerar inevitável e repetidas vezes proferir, num tom azedo, que lhes desejava muitas felicidades. Quinta-feira seria o dia da cerimônia, e na quarta-feira a senhorita Lucas fez sua visita de despedida. E quando ela se ergueu para partir, Elizabeth, envergonhada pela atitude relutante da mãe, acompanhou-a até a porta. Quando desciam juntas as escadas, Charlotte disse-lhe: Espero que me escreva com frequência, Elisa. Sim, pode estar certa. Tenho outro favor a pedir. Virá um dia visitar-me? Teremos inúmeras oportunidades de nos vermos aqui, creio eu.
Não sairei de Kent tão cedo. Prometa-me que virá me visitar. Elizabeth não podia recusar, embora antevisse a visita com pouco prazer. Meu pai e Maria irão me ver em março, acrescentou Charlotte. E espero que concorde em acompanhá-los. Acredita, Elisa, que será para mim tão bem-vinda como qualquer um deles. Realizado o casamento, os noivos partiram logo em seguida, e o acontecimento foi bastante discutido e comentado por todos, como é habitual. Elizabeth em breve teve notícias da amiga, e entre elas estabeleceu-se uma correspondência tão regular e frequente como outrora, embora não tão franca, pois isso seria impossível. Elizabeth nunca lhe falava sem que sentisse um vazio dentro de si, pois havia cessado aquele conforto da intimidade, e embora decidida a não faltar com as suas cartas, escrevia mais por aquilo que entre elas existira do que pelo que agora existia. As primeiras cartas de Charlotte foram recebidas com uma certa ansiedade, explicada apenas pela curiosidade em saber como ela falaria do seu novo lar, e o que achara de Lady Catherine, e até que ponto ousaria pronunciar-se sobre a sua própria felicidade. Jane escreveu algumas linhas à irmã para anunciar sua chegada a Londres. Quando ela tornou a lhe escrever, Elizabeth esperava que já pudesse lhe contar algo sobre os Bingley. A segunda carta, porém, não correspondeu à sua impaciência. Há uma semana que Jane se encontrava na capital, sem que Caroline tivesse dado qualquer sinal de vida. Ela atribuía ao fato de a sua última carta enviada de Longbourn à amiga ter se extraviado. A minha tia, escreveu ela, pretende ir amanhã para aqueles lados da cidade, e eu aproveitarei a oportunidade para uma visita. Após a visita em que estivera com a senhorita Bingley, ela tornou a escrever. Não achei Caroline muito bem disposta, mas mostrou-se bastante contente por me ver. Queixou-se de não ter avisado da minha vinda a Londres. Afinal, ela nunca chegou a receber aquela minha carta. Perguntei-lhe pelo irmão, naturalmente, e ela respondeu-me que ele estava com perfeita saúde, mas tão ocupado com o Sr. Darcy que raramente o via. Percebi que esperavam a senhorita Darcy para jantar. Gostaria de a ter visto. Minha visita não durou muito tempo, pois Caroline e a Sra. Rush preparavam-se para sair. Creio que em breve as verei. Elizabeth contemplou a carta bastante desanimada. Estava convencida de que só por um acaso o Sr. Bingley viria saber da presença da irmã na capital. 4 semanas passaram sem que Jane soubesse alguma coisa dele. Tentou se convencer de que não o lastimava, mas não poderia continuar a iludir-se sobre o desinteresse da senhorita Bingley. Após ter, durante 15 dias, permanecido todas as manhãs em casa, e em cada manhã ter inventado uma nova desculpa para o fazer, a amiga dignou-se enfim a retribuir-lhe a visita. Porém, o pouco que ficou, e sobretudo a alteração dos seus modos, tiraram qualquer dúvida de Jane. A carta que pela ocasião escreveu à irmã demonstra o que ela sentiu. Minha querida Lizzie, sei que será incapaz de uma atitude de triunfo quando lhe confessar que estava inteiramente iludida a respeito da estima da senhorita Bingley por mim. Contudo, minha querida irmã, sei bem que o que aconteceu venha lhe dar razão. Não me julgue obstinada ao continuar a afirmar que perante o comportamento dela no decorrer da nossa amizade, a minha fé era tão justificada quanto a sua reserva. Não entendo qual o intuito dela ao alimentar certa intimidade comigo, mas se as mesmas circunstâncias voltassem a se repetir, estou certa de que me deixaria de novo iludir. Só ontem Caroline me retribuiu a visita, e até lá não recebi da sua parte uma palavrinha sequer. Quando finalmente apareceu, tornou bem evidente que não tinha qualquer prazer nisso. Deu uma desculpa ligeira e formal por não me visitar mais cedo. Nada disse quanto a desejar me ver de novo e comportou-se de modo tão estranho e diferente que quando ela saiu, eu estava perfeitamente decidida a não continuar como sua amiga. Tenho pena dela, mas não posso deixar de a censurar. Foi incorreta ao sacudir-me do modo como fez. Posso, sem receio, afirmar
que todas as iniciativas para uma maior intimidade partiram sempre dela. Contudo, deve sentir que agiu mal, e estou certa de que foi a sua ansiedade pelo irmão que lhe inspirou tal atitude. Não será necessário alongar-me no assunto, embora saibamos que tal ansiedade é descabida. Uma vez que ela sente, vejo facilmente justificado seu comportamento comigo. Além disso, o irmão devota-lhe tal ternura que qualquer que seja a ansiedade dela a seu respeito, é sempre norteada pelos sentimentos naturais e sãos. Não deixo, contudo, de estranhar que precisamente agora alimente esses receios, pois se ele tivesse algum interesse por mim, há muito tempo que nós teríamos encontrado. Creio que ele sabe da minha presença na capital, pois foi pelo menos o que deduzi da conversa dela. Porém, sua maneira de falar, fiquei também com a impressão de que ela tentava persuadir-se a si própria de que o irmão de fato se interessava pela senhorita Darcy. Não compreendo. Se não receasse qualquer precipitação ou crueldade no meu juízo, ficaria tentada a dizer que existe em tudo isso uma forte aparência de duplicidade. Enfim, tentarei banir do meu pensamento tudo o que me atormenta e pensar naquilo que me fará verdadeiramente feliz, ou seja, na sua afeição e na infatigável bondade dos meus queridos tios. Não demore para me escrever. A senhorita Bingley falou em nunca mais voltarem a Netherfield e ter a intenção de largar a casa. Mas por ora nada é certo ainda. É melhor não dizer nada sobre isso em casa. Alegro-me que tenha recebido notícias tão agradáveis dos nossos amigos. Por que não acompanha Sir William e Maria? Estou certa de que acabaria por gostar. A tua, Jane. A carta entristeceu Elizabeth, mas logo se tranquilizou ao pensar que Jane não continuaria sendo enganada, pelo menos pela senhorita Bingley. Quanto ao irmão, tinha ruído toda a expectativa que ela criara. Não desejava nem sequer que ele tentasse retomar com Jane. Quanto mais analisava o caráter dele, tanto maior era o seu desânimo. Como punição para ele, assim como possível vantagem para Jane, esperava que em breve ele se casasse com a irmã do Sr. Darcy, pois segundo o Sr. Wickham, ela depressa o faria lastimar o que ele desdenhara. A Sra. Gardiner, entretanto, escrevera a Elizabeth, lembrando-a da sua promessa referente àquele cavalheiro e pedindo-lhe notícias, ao que Elizabeth prontamente acedeu, embora elas fossem motivo de maior regozijo para a tia do que para ela própria. Sua aparente inclinação acalmara, suas atenções tinham cessado, e ele era agora o admirador de uma outra. Elizabeth era suficientemente perspicaz para constatar tal fato, e ao observá-lo e escrever sobre ele, fazia sem grande mágoa. Seu coração tinha sido apenas um pouco afetado, e ela se envaidecia em acreditar que seria ela eleita, tivesse a fortuna permitido. A súbita aquisição de 10.000 libras constituía o principal encanto da jovem, junto de quem ele presentemente se fazia valer de toda a sua amabilidade. Mas Elizabeth, menos sagaz nesse caso do que no de Charlotte, não criticou seu desejo de independência. Pelo contrário, nada poderia ter transcorrido de maneira mais natural, e tendo-lhe sido dado supor que representava para ele um doloroso esforço renunciar a ela, Elizabeth, por outro lado, prontificou-se a aceitar tal atitude como uma medida sensata e desejável para ambos, e muito sinceramente desejou-lhe felicidade. De tudo isso a Sra. Gardiner foi informada, e após o relato das circunstâncias ela continuou. Estou agora convencida, querida tia, de que não cheguei a estar verdadeiramente apaixonada, pois se acaso eu tivesse experimentado essa pura e elevada paixão, a essas horas não suportaria ouvir mencionar seu nome, lhe desejaria todo o mal. Acontece que não só meus sentimentos por ele são extremamente cordiais, como nada tenho contra a senhorita King. Não sinto em mim qualquer ódio por ela, nem má vontade, tampouco qualquer coisa que me impeça de ver nela uma boa garota. Nunca poderia ter se tratado de amor. Minha cautela foi providencial, e embora eu tenha me tornado um objeto de maior interesse aos olhos dos outros,
Não posso dizer que lastime minha relativa insignificância. Kit e Lídia ficaram mais sentidas do que eu mesma. Elas pouco conhecem do mundo e ainda não estão preparadas para admitir a ideia de que um jovem bonito necessita tanto de dinheiro para viver como qualquer outro.